Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's become rich, don't you understand? Estamos começando mais um programa Vida Selvagem aqui no canal Arte Agora. E hoje, eu e o nosso idealizador, Maxim Jaffe, vamos conversar com Alan Duque. Alan Duque é o secretário executivo e coordenador das ações para o ICM ecológico do município de Bonfim, no Piauí. Vai ser uma conversa extremamente interessante, ele vai contar das experiências dele. E, enfim, eles já estão na antessala digital, vão chegar agora, já estão fazendo as conexões e vamos ter, a conversa vai ser, como sempre, muito boa, muito informativa, né? Até porque Bonfim tem uma experiência muito boa e o Alan vai compartilhar conosco essa experiência. Está chegando o Maxim Jaffe. Maxim Jaffe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, internautas. Cá estamos nós e vamos ter o Alan para conversar connosco. Chegou Cá está Alan. o Alan. Alan Boa, Duque, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Alan, em primeiro lugar, eu quero dar a você as boas-vindas do canal Arte Agora. Esse é o programa Vida Selvagem, um programa que foi idealizado pelo ambientalista português Maxim Jaffe, um homem tão desprendido que escolheu fazer a tese de doutorado dele no interior do Piauí. É uma coisa interessante e para nós nordestinos e nós brasileiros é uma coisa motivo de muita honra. Nessa tarefa que Maxim vem desempenhando no Brasil, ele vem garimpando muita coisa boa, muitas coisas da sua presença. Então, portanto, eu vou lhe dar as boas-vindas em nome do canal. Eu vou passar a palavra para Maxim Jaffe, que vai completar essas boas-vindas. Maxim. boa tarde, Alan. Muito bom ter-te aqui, né? Nós já nos conhecemos desde 2009, 2019, aliás, para dar um pouquinho de contexto, né? Conheci através da nossa campanha de 2019 do Projeto Kipá, né? Que era liderança comunitária lá no Joá, e desde então tornou-se secretário, parte da Secretaria de Ambiente do Bonfim do Piauí, né? E penso que em grande parte isso tem a ver com a tua experiência de vida e profissional, não é, Alan? Então, uma coisa que eu gostava um pouquinho de ouvir de ti primeiro é um pouco dessa tua experiência, né? E como é que tu achas o que é que isso trouxe para esse teu papel dentro da Secretaria de Ambiente, né? E depois daí falamos mais sobre os programas, as experiências dentro dessa secretaria, né? Boa tarde novamente. Eu também quero já aqui registrar o agradecimento ao Maxim, pelo convite. É, Meu nome é Alan Duque, eu sou filho de agricultor familiar, é, resido numa comunidade no interior do município de Bonfim e que faz parte do território Serra da Capivara. E aí eu cursei o curso de técnico em agropecuária na Escola Familiar Agrícola Serra da Capivara, que é uma escola que fornece o curso de técnico em regime de alternância. É uma escola que é o modelo de escola familiar agrícola. E aí eu estudei 4 anos lá. Logo seguido, eu comecei a trabalhar numa instituição da Bahia, o IRPA, que é uma das maiores instituições do Brasil que trabalha a questão da convivência com o semiárido. Aí executei em um município vizinho aqui de Bonfim, Campo Alegre de Lourdes, um projeto do governo federal, do Plano Brasil Sem Miséria. Aí passei 2 anos fazendo assessoria técnica junto às famílias. Aí depois fui para Remanso, outro município também próximo, na Bahia, em que o IRPA estava iniciando um projeto junto ao governo do estado e ao FIDA. E aí eu passei 5 anos fazendo esse acompanhamento de associações, de famílias. E aí eu creio que esse trabalho, e nunca desvinculando também a minha realidade do município e da comunidade, me credenciou a estar fazendo esse trabalho que faço hoje na Secretaria de Meio Ambiente. E diz-me uma coisa, Alan.
antes de entrarmos mais em detalhe, para ti qual é a importância já que falamos do tema do ambiente, né? Qual é a importância para ti da convivência do semiárido? Porque eu sei que é um tema muito abordado no IRPA e nessas entidades onde tu formaste e onde trabalhaste, né? A convivência com o semiárido, ela é muito importante, né? Porque a gente há pouco estava falando da questão do calor, mas a gente tem que procurar se adaptar e aprender a conviver com todas essas questões, né? E procurar alternativas viáveis para viver no semiárido. E aí a gente às vezes reclama da chuva, mas aqui chove o suficiente. A gente precisa de ter reservatórios para armazenar água para o período da estiagem. A gente precisa criar os animais certos, né? Porque a criação que mais se adapta à nossa região é a criação de bode e as aves também. E a questão dos plantios. A gente tem que fazer os bancos de forragem, né? De palma, de moringa, de leocena, das plantas que são adaptadas e tirar a ilusão muito do exótico. Por muito Sim, tempo foi muito divulgada a questão de animais exóticos, de plantas exóticas, que às vezes se adaptam mas que não respondem, né, nas situações do semiárido e que terminou prejudicando, né? Perdeu muito das sementes crioulas, né? Que quando a gente fala de convivência com semiárido, tem muito essa questão das sementes, do que era original das comunidades, de variedades de animais, de espécies de animais e de variedades sim, do que sim, era cultivado na roça, que aí o pessoal deixou de plantar, tipo, tinha uma semente de milho crioulo, e passou a se produzir com sementes transgênicas. Aí teve essa perda da genética e da história, né? Porque a semente crioula, ela traz a questão da história junto à comunidade e que a conversa com o semiárido, ela tem que ser bastante trabalhada porque a gente vive em uma região em que a gente tem todas as condições de viver bem, sim, de forma digna, e que a gente passa por um momento em que ocorre ao contrário. Antes a gente falava no êxodo rural, sim, e hoje a gente vê muitas das pessoas que saíram do semiárido voltando, porque as condições de vida que se tem hoje no semiárido, elas são boas. A gente sim, sim. tem energia, a gente tem internet e a gente tem qualidade de vida, porque a gente ainda tem uma tranquilidade. Ainda o interior ele ainda não está muito perigoso que nem as grandes capitais. Às vezes Sim, tem sim. coisas que favorecem e desfavorecem, mas quando se coloca na Sim, balança, eu sim. creio que a gente ainda avalia que Tá, está bem. estávamos até conversando com o Alexandre, acho que um pouquinho sobre isso, né? De gostarmos de viver aqui nesse território, né? De semiárido, né? E o Alexandre até brincou um pouco connosco, né? Mas, Alan, falando agora mais da tua experiência dentro da secretaria, quais é que são, assim, os programas que vocês abordam, projetos e tudo mais? E, se quiseres falar de algum em particular que tenhas mais interesse ou mais experiência, né? E o que é que tu achas que isso tem impactado no município, nas comunidades, na população em geral, né? Nessa visão do ambiente. É, eu vou falar da experiência que o município trabalha sobre a questão do meio ambiente, ligada a um programa de incentivo do governo do estado, que é o Sim, SMS Ecológico. sim, Ele é um programa que é criado pelo governo do estado e os municípios têm que desenvolver ações para receber mais recursos, onde esses recursos eles devem ser investidos na parte do meio ambiente e outras áreas afins em que o gestor tenha interesse. E aí a gente começou a trabalhar esse programa no município de Bonfim e um
dos eixos mais importantes é a educação ambiental. Dentro dele é trabalhada a educação ambiental nas escolas e aí a gente trabalha ela de forma formal e informal. Sim, Formal nas escolas. A gente tem programa que trabalha a questão de reciclagem, da coleta seletiva, a conscientização, tem concurso de desenho relacionado ao tema do meio ambiente e as datas comemorativas. É, sim, Dia da Água, Semana do Meio Ambiente, que a gente avalia que seja importante, porque educação ambiental ela deveria ser uma disciplina que já era para estar inclusa na grade no currículo, né? curricular. E, infelizmente ainda não está, e aí a gente ainda não tem a nossa sociedade tão consciente quanto ao meio ambiente, porque era trabalhado de formas pontuais. Sim, E aí hoje os municípios, através desse programa, tentam trabalhar de uma forma mais ampla, para que as crianças possam compreender que o meio ambiente ele está muito relacionado à nossa vida e ao nosso futuro. E dessa forma, desde as crianças que estão na creche, o município já vem trabalhando. A Secretaria de Educação é uma parceira e aí ela desenvolve as ações. A Secretaria de Meio Ambiente tem suas ações e aí a gente faz a articulação das ações que é para ser feito pelas outras secretarias. Aí a Secretaria de Meio Ambiente trabalha com todas as turmas sobre educação ambiental. E trabalhar com as crianças, ela é importante porque ela vai chegar até os pais que não tiveram essa oportunidade de trabalhar a educação ambiental no tempo que eles estavam estudando. E eles são educadores e multiplicadores. As crianças, elas gostam de chamar atenção quando vê o pai ou a mãe fazendo algo de sim, errado e que a gente vê isso como positivo, né? Porque a gente sim, está sim. tendo multiplicadores nas comunidades, né? Quais são alguns, por exemplo, das coisas que as crianças notam que os pais fazem, que eles dizem, não, pai, não pode fazer assim, mãe, o que é que você devia fazer diferente, né? Coisas assim que chamam a atenção às crianças, né? Questão do descarte do lixo, O lixo, né? Muitas vezes é porque o lixo deixado em qualquer ainda está condição, muito né? ainda está muito ainda tem muita cultura ainda de descartar o lixo, não colocar num local adequado, apropriado e às vezes faz o descarte em algum local e as crianças percebem isso com uma facilidade muito grande de você Sim. descartar um lixo e eles dizer, não, esse lixo é seu. Eu vi lá no Joá que tem lá um ponto, né? Para a coleta seletiva, né? Tem diversos pontos do Bonfim, esse tipo de ponto, é? Tem. No Bonfim, na cidade, tem. Nas escolas também tem. E aí, agora, o objetivo é de fazer uma ampliação nas praças também. Como foi construída para reformar praças e construir praças novas, o gestor municipal já até sinalizou que vai estar fazendo aquisição de novas lixeiras nesse objetivo da coleta seletiva. Aí esse projeto, o vosso projeto, como é, podes explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso do ICMS ecológico? Vocês candidatam-se a esse ICMS? É um valor que vem repassado do Estado para vocês? Como é que funciona exatamente? A gente passa um ano desenvolvendo ações Sim, relacionadas à educação ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, redução do índice de desmatamento, aí identificação e mitigação de fontes de poluição, sim, e aí tem vários itens que o município e as legislações, né? Porque são várias leis que são criadas para que o município execute. E aí a gente passa um ano desenvolvendo essas ações. Aí quando chega um período, o governo do estado lança um edital e os municípios vão apresentar os documentos. sim, Aí existe um processo em que os municípios são habilitados e a partir daí cada município, de acordo com suas ações, é classificado. Aí tem o selo A, o selo B e o selo C.
O Sim. selo A é o mais alto. Aí o município recebe mais recursos, e o selo B é o médio e o selo C é o intermediário, né? O intermediário é o mais baixo, né? Então, no ano seguinte, recebe de acordo com o selo que tem, né? Que vai melhorando, né? É. Bonfim começou com o selo C, aí nós passamos para o B e hoje nós estamos com A. Esse ano estamos recebendo referente ao selo A. E aí agora, essa semana, dia 11 sai o novo resultado, vai receber em 2024. Ah, A é? gente está pleiteando novamente O selo A. continuar no celular. Sim. Pois estão de parabéns, viu? Né? Deve ser uma luta, né? Já são quantos anos? 3 anos, então. Vocês já estão nisso, né? Isso. É. É uma luta porque, assim, por mais que a gente já se fale de meio ambiente há muito tempo, mas quando a gente passa a trabalhar mais, é, com mais ações, às vezes a gente tem alguma dificuldade. E aí, tipo, gerenciamento de resíduos sólidos, o lixo hospitalar, hoje o lixo hospitalar do nosso município, ele não vai é, junto ao lixo doméstico, né, que é recolhido. Ele Sim, vai ter uma empresa que vem coletar só o lixo hospitalar. sim. E aí também tem a questão, dos problemas, e aí a gente retrata dos municípios pequenos, e, e é a questão da poluição sonora. Ah, É, sim, sim. o pessoal. Com os carros de som e tudo mais, né? Pode ser meio complicado, não é? E aí também tem a poluição visual e poluição atmosférica, quando se refere à questão das queimadas. Ainda o pessoal também tem muita cultura de queimar, né? Dessa cultura que foi desenvolvida a partir da agricultura, né? A agricultura, o fogo foi uma ferramenta utilizada e que o pessoal ainda continua muito com essa prática. Mesmo a gente trabalhando para conscientizar, mas ainda tem essa cultura. E o que é cultural é muito difícil Mudar, né? de mudar. Mas fugindo um pouquinho ao nosso tema, né? Nós conhecemos ambos o Jean, né? Que trabalha junto com o projeto Algodão. E uma das exigências, né? Pelo que eu sei, para ter a certificação orgânica é exatamente isso, né? Evitar a queimada, né? Então, eu penso que aos poucos as pessoas vão compreendendo os benefícios, né, de fazerem isso, não só por uma questão de consciência, embora isso seja muito importante, as pessoas começam a ver que isso também valoriza a própria renda neles, né? Eu sei, por exemplo, não sei se já ouviste falar disso, mas uma coisa que eu fiquei surpreso diz que em Curitiba houve um aumento muito grande da reciclagem, porque houve uma altura que até pagava uma contribuição, né, pela reciclagem. As pessoas podiam receber um valor por reciclagem, né? Não é todo lugar que dá para fazer nisso, né? Uma cidade grande como Curitiba tem recursos para isso, né? Mas aos poucos vai-se trabalhando, não é, Alan? Alan, nas zonas, se quiseres comentar sobre o que eu acabei de dizer, fica à vontade. Porque assim, sobre essa questão da coleta e dos materiais reciclados, é uma temática que vem sendo muito trabalhada, né? E Sim, incentivada, né? Porque são pessoas que contribuem no processo, né? De redução dos materiais, e principalmente materiais que podem ser reciclados, porque a gente ainda descarta muito material que pode ser reutilizado e reaproveitado, e que, assim como existe uma política muito forte de diminuir os lixões, de acabar com os lixões, sim, também existe essa política de incentivo à criação de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. E como a gente está nessa questão das mudanças climáticas, todos esses temas eles vão ser bastante trabalhados, né, nos próximos anos, porque cada dia a gente vem sentindo mais. E aí eu gostaria de comentar, porque sim, às vezes acontece e às vezes a gente pensa que vai acontecer distante da gente, questão das sim. mudanças climáticas.
E agora, no mês de julho, aconteceu umas ventanias muito fortes aqui no Piauí, né? Hum, A SEMAR mesmo colocou em alerta alguns municípios e que a gente deveria se atentar a isso, né? Porque, assim, nunca tinha essa questão de, dos municípios ficarem em em alerta, alerta, e é? aí esse ano em alerta, porque estava em alerta amarela. E aí esse ano já teve uns 3 dias, quase mais de 50% dos municípios estavam em alerta amarelo. Eventos de 40 a Por causa 60 do vento, quilômetros, né? Por causa do vento. justamente. Surpreendente, né? Ventos de 40 a 60 quilômetros por hora. N- Talvez não seja uma quilometragem muito, mas para a gente que nunca tinha passado, né, por essa alerta, a gente ficou atento, porque eram eventos muito fortes e começava bem cedo de manhã e só terminava até a noite, às vezes estava ainda. Pois, pois. E aí, às vezes, a gente pensa que não chega tão próximo ou que a gente não vai Pois é, vivenciar pois. isso, mas que já vai acontecendo. E isso acaba fazendo, levanta muita poeira, né? Que é uma coisa que muitas vezes nem toda a casa está preparada para essas ventanias com muita poeira, e depois, junto com os fogos, pior ainda, né? Se tiver um fogo ativo junto ao vento, né? Aí complica ainda mais, Principalmente né? nesse período, né, que entra o período mais seco aqui na nossa região, até o mês de outubro, e que é o período em que tem mais incêndios, né, incêndios florestais. Sim, sim, sim. Pois é, isso aí. É por isso que é preciso um trabalho não só na zona urbana, né, mas também nas zonas rurais, né? Diz-me uma coisa, nas zonas rurais, para além da questão da escola, né, que existem as escolas de zona rural, vocês têm algumas atividades específicas para a zona rural ou acaba focando mais na questão da educação ambiental? Na zona rural também. No ano passado, a gente desenvolveu uma rodada de reuniões junto com o Corpo de Bombeiro e Ah, o pessoal da Polícia Civil Ambiental. sim. Eles tinham um programa e aí a gente fez essa rodada de reuniões. Só que agora, esse ano, a gente vai estar fazendo um planejamento para a gente fazer essa rodada novamente de conscientização sobre a questão das queimadas. Das Porque a queimadas. gente viu o efeito que surgiu, a diminuição da quantidade de incêndio. Já Além, notaram de um ano para o no, outro? sim, notamos no próprio ano, porque não teve nenhum incêndio, assim, de grande proporção que, que provocou prejuízos ambientais e econômicos dentro do município. E aí também, dentro do município, foi criada uma brigada de incêndio. E Sim. aí o município disponibiliza os brigadistas para acompanhar algumas queimadas. E aí essa brigada de incêndio, ela também contribuiu bastante, porque a gente fez o trabalho de conscientização nas comunidades, e aí quando as pessoas iam fazer os incêndios, elas agendavam na Secretaria de Meio Ambiente e a gente disponibilizava o Alguém para acompanhar, né? carro-pipa. Até nós mesmos da secretaria teve, a gente acompanhou todos. A gente tem a equipe lá e aí a gente dividiu. A própria secretária municipal do meio ambiente, que é a Fabiana, e tem o nosso amigo Benício, que é um servidor, e eu, a gente sempre tentava estar acompanhando esses, essas queimadas, né? De uma certa forma, é a queimada controlada, né? A gente ia fazer uma visita antes para Sim, poder sim, ver sim. se como é que estava a questão do acero, se estava dentro de um espaço correto, e aí a gente ia acompanhar. Tá certo, isso é bem importante, né? Alan, estamos falando dessas atividades assim. Podes nos contar um pouquinho como é que é assim o vosso dia a dia, né? Porque muitas vezes nós ouvimos falar muito das cidades grandes, né? Como é que funcionam essas coisas, mas eu acho que é importante também saber um pouquinho como é que funciona esses municípios menores, né? Uh, Quais são as dificuldades que vocês também enfrentam, né? Se pensam que algumas vezes fica faltando recurso humano ou recurso financeiro, que tipo de situações vocês
passam, positivas, negativas, né, nesse dia a dia. É, é uma realidade, eu creio assim que dos municípios, eu acho que principalmente dos municípios, porque ainda tem essa grande necessidade de ter pessoas, principalmente pessoas técnicas, é, qualificadas, e além da questão do próprio estrutura é, humana de pessoa, é a própria sociedade também, porque esses trabalhos relacionados ao meio ambiente e todos, né? Questão do lixo, poluição, de queimadas, as pessoas ainda não têm muito essa educação ambiental para preservação, né? E aí a gente fazendo o nosso trabalho, a gente sente, né? E falta muita conscientização das pessoas, porque todos nós temos nossas obrigações, enquanto pessoa da sociedade, em contribuir para manter um bom ambiente equilibrado, né? Como a gente já, Sim, sim. já viu. E aí, essa questão do descarte do lixo, não é só o pessoal da limpeza pública que tem a É função de responsabilidade, né? fazer a Isso. limpeza. Nós temos essa responsabilidade de manter o nosso espaço limpo, de fazer o descarte do lixo no local adequado e procurar sempre ter atitudes mais conscientes, né? Sim, sim, Porque a sim. partir do momento em que a gente tiver uma sociedade consciente, o trabalho que as secretarias de meio ambiente vão fazer É valorizado, não né? vão ser, vai ser valorizado justamente, e também a gente vai poder atingir mais pessoas, porque quanto mais a sociedade contribuir com o nosso trabalho, mais pessoas a gente vai atingir. Nesse sentido, eu acho que o Bonfim tá numa boa reta, né? Mostrando isso do selo, né? Que ano a ano vocês estão vendo progresso, né? Nas vossas atividades, é muito bom isso, né? E, Alan, dessas dificuldades assim que tu comentaste, né? Uma que eu vejo, por exemplo, aqui em São Raimundo Nonato, não sei se é uma dificuldade que vocês também têm no Bonfim, na cidade, é a questão de poluição da água, né? Dos esgotos e tudo mais. Vocês têm esse problema forte aí também, especialmente nas lagoas e tudo mais. Como é que vocês têm trabalhado essa temática? Não sei se. É Alan, um queres que eu tema repita? Sim. delicado, até por a própria conscientização das pessoas. Alan, tá falhando um pouquinho, mas podes ir falando, tá? E aí a A gente, solução cortada. essa questão essa questão da poluição das águas, ela acontece. A gente tem uma passagem do rio, do rio Piauí pelo dentro da cidade, né? Para a preservação da água. Às vezes fazem descarte, às vezes fazem até lavagem, né? De Sim, carros muito próximos, que termina escorrendo óleo, alguma coisa desse tipo para dentro da água. E também existe alguns, alguns lava-jatos, né? Que o pessoal sim, utiliza sim. para fazer a limpeza dos carros e motos. E aí, às vezes, essa água termina descendo Pulando, né? para as fontes, para lá. E nas comunidades existe também. Nas comunidades existem as lagoas e os barreiros, e em algumas comunidades, principalmente nas mais povoadas, existe essa questão
da poluição das águas. O, Alan, aí no Bonfim vocês têm até um açude bastante grande, né? Se for pensar aqui comparado com os outros municípios, né? Por isso deve ser uma preocupação grande, né? Esse açude abastece a parte da vossa água ou a água vem da barragem maior, né? Popularmente conhecida como barragem da Onça. Eu desconheço essa parte. Sim, é um município grande para, para o município e tem uma grande importância também. A gente tem fornecimento da água na cidade pela barragem da Onça, mas o pessoal na cidade ainda se utilizam também da água de- ali do açude Dessa e água, né? principalmente para a produção de hortaliças, né? Hum. Para a produção de hortaliça, Bonfim no território é conhecido por essa questão da produção de hortaliça. Não sei se você já teve a oportunidade de Não, por conhecer acaso não nas suas sabia dessa visitas que realidade, não você. conhecia essa realidade. Pois aí o pessoal utiliza daquela água para a produção de hortaliças, em que comercializam no município de Bonfim e por um grande período São Raimundo também era bastante. Abastecido. Alexandre, Sim, nós. tá conseguindo ouvir bem? O Alan algumas vezes aqui para mim O falha, né? Alan, eventualmente, nós estamos tendo alguma dificuldade em ouvir o Alan, mas devo dizer, eu acho que inclusive ele agora teve algum problema no sinal. Mas isso é uma coisa Sim, normal, tem que admitir sim, que sim, acontece. eu acho que esse tipo de embaraço na nossa entrevista faz parte da entrevista. Faz É, parte, faz parte. Para entrevista, mostrar a claro. dinâmica, né? Exatamente. Que é de viver Faz numa parte zona do, rural e tudo mais. faz parte Mas, do. Alexandre, o que é que tu estás a achar dessa nossa conversa? Tem, assim, alguma questão que já tens em mente, que já depois podemos levantar para o Alan? Então, Eu, eu, a- sim, sim. daqui a pouco eu não vou estar para aí uma questão política, né? Eu imaginei. Nós estamos em curso uma CPI do MST que, na realidade, procura dificultar tudo que existe de iniciativa popular, né? Tudo aquilo que não for agronegócio está, vamos dizer assim, proibido, né? Quer dizer, está criminalizado. As iniciativas que não dizem respeito à produção de grãos, à produção de grandes partidas de proteína bovina, tudo isso a gente vê. Então, eu queria saber exatamente no que diz respeito à impressão que ele tem do que está acontecendo, né? E das modificações que nós já podemos observar nesse período todo. A gente há de convir que o nosso governo atual está entrando para o oitavo mês agora e já se mudou muita coisa. Então, eu queria saber exatamente se ele percebe alguma modificação e quais são as expectativas dele. Vamos esperar. Ele está aqui indicando, eu estou conversando aqui pelo WhatsApp, que é o WhatsApp, Alexandre, o verdadeiro meio de comunicação do interior, né? É, Resolve-se tudo no WhatsApp. Estávamos até comentando no outro dia, né, que tem um lugar que não tem celular, mas tem internet e, portanto, a pessoa usa o WhatsApp para conversar, é, né? é, com relação a isso, Maxim, eu noto que existe o mundo está passando por uma modificação muito grande, né? E essas modificações elas têm que ser, nós ainda não aprendemos a conviver com elas, né? Do mesmo jeito que a comunicação e essa comunicação que é essencial, ela serve para formar as bolhas de desinformação, ou seja, fazer pessoas Sim, que sim. nunca foram beneficiadas por nada de um governante que mal ouviu falar, mas que o tem como um herói porque anda sem. Ele é aquele cara que faz o que as pessoas gostam de fazer. Ele se opõe ao poder, né? O poder diz, use capacete, e ele não usa o capacete. Quer dizer, mas só que é ele que é o poder, né? Ele é o anti-herói sendo o próprio herói, né? É uma coisa complicada, né? E agora ele pediu um apoio para pagar uma multa, as pessoas deram um Pix, 17 milhões de Pix, 5 milhões de euros, foi quando foi dado. Ele não pagou a multa, aplicou os euros no mercado financeiro
E as pessoas estão entusiasmadas e querem dar mais Pix. Então, você vê o seguinte, tudo isso é um fenômeno que decorre da comunicação, né? Da Pois comunicação é, pois é. entre os A pastores. comunicação, Alexandre, eu acho que algumas vezes, por exemplo, as pessoas falam, celular é mau, né? Computador é mau, internet é má, né? E muitas vezes o problema não é a ferramenta, é o uso da ferramenta, né? Exatamente. E eu acho que no bolsonarismo você vê o pior uso da ferramenta, né? Já Exatamente. nessas questões do interior, e eu uso diariamente o WhatsApp, você vê o contrário, né? Você vê a Exatamente. importância dessa ferramenta de inclusive, comunicar ideias como essas que o Alan estava falando da questão ambiental e tudo mais, né? De trazer essas preocupações de convivência com o semiárido, eh, falar com as mulheres. Eu, por exemplo, agora temos conversado bastante com grupos de mulheres e tudo mais. Alan, estamos aqui, estamos de volta. Tudo bem? Alan, na sua ausência, nós Tudo conversamos um pouco e deixamos muito claro que as dificuldades que nós temos com a permanência do sinal de internet faz parte do nosso programa. Faz parte do nosso programa. Você começou e começou muito bem, descrevendo um pouco da sua vida e disse que havia um movimento migratório invertido aquele que a gente observou no começo, né? Eu já Sim, publiquei muitos livros e o primeiro livro que eu publiquei, eu sou engenheiro civil, mas o primeiro livro que eu publiquei chama-se Os Retirantes, que foi uma análise sociológica do movimento migratório que saía do Nordeste em direção ao Centro-Sul. Era o Eldorado, não é? Então as pessoas, por absoluta falta de condições de vida, iam para lá, chegavam lá, quebravam a cara e precisavam voltar. Então, no meu livro, essa minha abordagem diz que a migração, nessas circunstâncias, era um jogo de soma menor que zero, porque perdia a região do qual partia o movimento migratório, porque perdia a presença do migrante. Perdia o migrante, porque se afastava do local onde ele se sentia mais acolhido, e perdia a região que o acolhia, porque, embora tivesse algum tipo de impulso econômico, mas junto com o migrante recebia uma carga de exigências de serviços públicos, de educação, de segurança, de saúde, uma série de coisas que nem sempre a região acolhedora honrava, né? Mas uma situação menor que zero, um jogo menor que zero. E agora o Alain colocou de forma muito, muito, muito clara que existe um movimento invertido, porque as pessoas sim, sim, percebem sim. que as condições de vida nas regiões de origem, né, são melhores do que o cabo vai para uma cidade para não ter emprego, vai para uma cidade para não ser respeitado, né? E entre as coisas que o Alan falou estava o serviço de internet, mas nós percebemos Serviço. que é um serviço de internet que ainda não é o melhor que nós precisamos. Melhorar é Uma melhor. coisa interessante, Alexandre, no outro dia que estávamos no Joá, né, que nós vimos um pouco das dificuldades que temos com o sinal lá, uma coisa boa, e eu até fico um pouco surpreso, né, é que estava já havendo um levantamento para ter uma ligação de fibra óptica lá no território, que agora eles estão com um sinal da rádio que dá de vez em quando dá acesso à internet, mas é um acesso um pouco instável, né, em certas situações. Agora, com essa fibra ótica, eu penso que a comunidade vai ficar bem mais tranquila, né, em termos de estabilidade de sinal e tudo mais. Em parte, isso tem a ver com a ligação que só o Juá e o Bonfim ficam mais próximos da BR-020, né? Que é uma rodovia que nós conversámos já noutras ocasiões, penso. E penso que vem por aí o sinal de fibra e com o tempo acho que vamos ter uma ligação ainda melhor no Joá, né? Já foi pior, né? Como eu falei no outro dia. O, o, Já foi bem o, pior. Maxim, uma coisa que é interessante, que pouca gente, algumas pessoas não sabem, é que com as modernas tecnologias, o sinal de internet, os sinais, eles podem seguir os mesmos condutos de energia elétrica. Então, o serviço de condução de energia elétrica, as torres de transmissão, eles estavam sendo usados, e foi usado muito, bastante durante a Copa, para a transmissão dos sinais. Dos sinais. Bem,
Acontece que no Brasil, durante o governo Bolsonaro, muita coisa foi aquela febre Estruturada. da privatização, da desestatização, entre as quais a nossa Eletrobras, né? Que inclui não apenas a produção, mas também a transmissão de energia. Então, nessa Sim, perspectiva, a transmissão de energia deixou de ser um elemento que se podia contar a priori como sendo elemento da transmissão também de dados, de dados. sim, sim, sim. Mas agora o governo, que é um governo raçudo, eu digo que é um governo corajoso, porque já anunciou a retomada da energia para todos, né, luz para todos, e luz para todos significa que a Eletrobras vai ter que dançar a segunda música estabelecida pelo governo. Caso contrário, ela vai gerar um problema que ela não vai querer. E também, seguramente, também ela vai ter que repensar a concessão das torres de transmissão, como também torres de transmissão de dados. E tudo isso, eu não sei se o Maxim alertou você, mas eu sou uma pessoa um tanto irrequieta e não concordo muito com o que o governo andou fazendo nos últimos O governo anos. Bolsonaro, ele está sabendo, está sabendo. Então eu sou meio anti-bolsonarista, né? Então, se você é bolsonarista, me perdoe, eu gosto de você, mas não gosto dele. É dele que eu tenho problema. Bom, eu vou sair de linha para vocês poderem continuar a conversa. Pode continuar, Sandra. Continuando já agora que estamos falando nesse tema de energia, Alan, aí no município tem alguma perspectiva de energia renovável, energia solar, energia eólica, alguma questão assim, que isso em alguns casos pode trazer suas vantagens, mas também pode trazer impacto, né? Também tem os seus impactos ambientais. Tem alguma iniciativa dessas que está acontecendo no Bonfim? Antes de entrar nesse tema, eu queria colocar aqui uma pessoa que trabalha conversa com semiárido e sobre o meio ambiente. Não tem como ser bolsonarista. Difícil, difícil. Não, o pior é que tem gente que não sabe disso. Tem gente que acha que ser bolsonarista Não, é porque não pode, é impossível. É impossível, quer dizer, você vê, a gente conversa com uma pessoa inteligente, toda pessoa inteligente, e não só inteligente, mas também com o sentimento, com um pouco de altruísmo no pensamento, ele é anti-bolsonarista. O Bolsonaro ele só fez ruim. E o interessante, eu vou contar para vocês uma história, né? Na segunda-feira eu faço um programa transatlântico chamado Alternativas Brasil-Portugal, que eu faço com Um amigo do Maximo, o amigo Maxim, né, o jornalista português José Couto Nogueira, e com o amigo Maxim, o o Antônio ser César Delo. dele. E o César Delo está fazendo uma cirurgia oftalmológica para corrigir alguma coisa, e está quase cego, coitado. E aí eu disse, ele vai fazer uma outra cirurgia amanhã para corrigir o defeito da que ele fez. E eu disse, rapaz, olha, no Brasil, não vou contar exatamente o que aconteceu, não é um episódio recente no Brasil, foi uma reunião do partido, a seção feminina do partido PL, né, o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e lá a presidente do PL feminino, a senhora Bolsonaro, a senhora Michele Bolsonaro, não tinha o que Sim. fazer e arrancou o olho, literalmente arrancou o olho de uma deputada. E ele ficou. Isso é verdade, isso é verdade. Eu não Né? estou sabendo disso. Não sabe, não? Rapaz, mas isso é verdade. Foi semana retrasada, eu acho. O que acontece é o seguinte: houve um evento. Não, mas não estou brincando, não. É coisa séria Sim, mesmo. sim, sim. É Houve um sério, é evento. sério, é Não, eu não sei sério. se o Alan. É rir para não chorar, né? O Alan sabe de tudo. Mas o negócio foi o seguinte: houve uma solenidade do PL feminino. PL feminino. E a presidente do PL feminino é a senhora Michele Bolsonaro. E entre as convidadas de honra estava uma deputada. Essa deputada ela só tem um olho normal e o outro uma prótese. O Hum. Michele recebeu um santo, mandou falando em línguas, deu um bote na mulher e arrancou o olho.
Ah, Literalmente arrancou o olho da mulher e botou no bolso. E eu não sei meu Deus. exatamente o que aconteceu depois. Eu não sei se ela fez uma sopa, eu não sei se ela devolveu o olho, eu não sei se ela vendeu como uma pedra preciosa do marido. Eu não sei como, não sei se. Agora, uma coisa é certa também, a deputada ficou muito honrada com aquele gesto de intimidade e ficou muito feliz, mas sem o olho. O resto da solenidade com o olho murcho, porque quem dava forro, quem fazia a composição do a estética dela é um olho de vidro, né? A Sei, bichinha sei, sei, arrancou sei. e guardou. Bom, mas eu, Alan, talvez eu desculpe, Alan, mas eu vou deixar você não, tranquilo. Alan, eu não sei se está conseguindo ouvir-nos. Estou Deixa ouvindo, eu ver. sim. Está dando para ouvir, que a imagem está a congelar, mas é só para saber, né? Como vês aqui, o nosso programa é bem livre, né? Por isso, fica à vontade para falar o que tu quiser, né? Já abordámos bastante das informações sobre a secretaria, né? E tudo mais. Mas aí, talvez, se depois quiseres complementar aí alguma questão dessa nossa conversa, quanto o governo anterior do Bolsonaro, que, pelos vistos, vocês do Bonfim, apesar dele, né, conseguiram progredir, que é surpreendente, se for pensar, né, nesse contexto. E aí também estava falando dessa questão da energia, né? Que inclusive em alguns lugares um, está havendo uma abordagem um pouco agressiva, né? Questão de licenciamento ambiental. O vosso município também está sendo, por exemplo, está havendo o problema da mineração, né? Esses empreendimentos de grande porte têm os seus impactos, né? Se tu quiser comentar um pouco sobre isso, fica à vontade, né? Se preferir falar sobre o nosso ex-governo, né? O ex-desgoverno, fica à vontade também. Assim, sobre o ex-governo, eu não vou perder tempo, né? Falar. E É bom, aí, vamos avançar. sobre essa questão da energia no nosso município, o Bonfim não está dentro dos municípios que vai ser trabalhada a questão da energia Sim, solar. E aí o prefeito procurou tentar fazer uma parceria com, eu acho que foi com a Caixa, para instalar energia solar para poder sim. ser fornecido para as secretarias, né? Porque aí já ajudaria bastante, né? E aí também uma coisa que a gente percebe, o aumento das pessoas, das famílias, tá utilizando das placas Com solares para sistema próprio, produzir. né? Sistema em Sim, casa, né? com o sistema em casa, para geração de energia e depois de Devolvendo para a renda, rede, né? para Devolvendo rede para a rede. e depois de renda também, né? Porque hoje as famílias elas perceberam que é possível ter um retorno, né? Você faz um investimento, mas que a energia solar, ela, como diz, ela é retornável, né? É sustentável e também por um período ela vai gerar ali uma renda para a família. E aí no nosso município, em projeto grande, tem essa questão da mineração, Sim, que vai impactar, né, o município. E aí o governo do estado tem esse interesse, né, de que esses grandes projetos eles sigam em sejam frente, né? sigam em frente pela questão da geração de ICMS, de impostos que que vai circular dentro do estado. Porém, às vezes se tem outra leitura, né, desses grandes projetos, porque eles geram muito impactos ambientais, sociais e até econômicos, porque todos esses projetos eles são muito nocivos e danosos ao meio ambiente e a nós humanos, né? E aí termina que o sistema de saúde do SUS, que é o que nós temos e é o que nós podemos acessar, já não está na situação em que a gente desejava e que a partir do momento em que tem esses grandes projetos, existe uma maior procura, né, pelo serviço de Pelo saúde. serviço, né? Aí você vê, né, a ligação, a importância da ligação do ambiente com todas as outras secretarias, né? Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, né?
o impacto que isso tem. Muitas vezes as pessoas não associam, né, a importância, se calhar ficam pensando, mas e por que há uma secretaria do ambiente, né? Ou algo assim, né? E nessas ocasiões a pessoa já começa a compreender, né, a importância. Vocês têm participado de algum fórum, nesse sentido, ou de outros fóruns, né? Onde discutem-se essas temáticas ambientais? Como é que, qual é a vossa dinâmica fora do município, né? Com outros municípios, com o Estado? Como é que é o vosso diálogo? Como é que funciona? A gente sempre procura participar de eventos ligados ao tema do meio ambiente, tanto nos municípios do território, em São Raimundo. No ano passado mesmo teve uma ação até pelo Ministério Público e a Defensoria Pública nas comunidades quilombolas, e aí a gente esteve presente enquanto representante da secretaria. Também em eventos em Floriano e em Teresina também. Sempre quando tem eventos relacionados a essa temática, a gente está procurando participar para poder estarmos atentos, né? Porque sempre existe uma novidade Sim. e a gente está procurando sempre estar presente. Inclusive agora no dia 28 vai ter aquela da bacia, né? Do Parnaíba, Bacia do Parnaíba, né? Para a instalação do comitê, não é? do comitê. E aí a gente vai estar presente, né? Que é no dia 28 é em São Raimundo, vai ter o encontro em São Raimundo. E a gente vai procurar estar lá. Pois eu vou passar aqui para o Alexandre para eu fazer mais alguma pergunta, né? Porque estamos chegando ao final do nosso programa e o Alexandre sempre tem muitas perguntas para fazer, né? Na realidade, viu, Alan, a minha preocupação maior não é da natureza técnica, porque eu sei que do ponto de vista técnico você domina perfeitamente as coisas que você. Minha preocupação é o sentimento político em relação ao país. Nós, como você sabe muito bem, você verbalizou isso, né? Não vou perder tempo falando do que não presta. Você disse isso exatamente. Eu acho que isso demonstra muito da sua inteligência. Mas eu queria saber de você um pouco da sua expectativa em relação à esperança. Nós estamos num processo de mudança. Essa mudança é interessante que é uma mudança que, às vezes, muda para ser o que já era, né? Nós estamos inicialmente mudando para ser o que nós já fomos no passado recente, né? Nos dois governos do presidente Lula, nós chegamos a um estágio e muito do que está sendo feito, muito das mudanças é mudar o que já, fazer o que já tínhamos. Por exemplo, luz para todos nós já tínhamos. O Minha Casa Minha Vida nós já tínhamos. Mais médicos nós já tínhamos, né? Mas passou um vendaval, dois vendavais. Um vendaval que foi o governo do usurpador Michel Temer e outro vendaval desse maluco que foi o Fernando, o Jair Bolsonaro, que ninguém sabe o que é que... Eu não entendo exatamente o que ele fez, né? Mas o fato é que ele destruiu tudo. Então, o presidente Lula, nesse terceiro mandato, ele está com duas tarefas. A primeira tarefa é ele refazer o que já estava feito, que eu acho que ele vem fazendo isso com muita dificuldade, porque a bancada é muito conservadora. Mas ele também tem uma outra tarefa, que é avançar, é fazer coisas que ele não fez ainda. E aí é onde vem a minha pergunta em relação ao seu sentimento de é, com relação à esperança. Se você tem a esperança de que ele consiga reconstruir o que já estava feito, e se essa sua esperança é otimista no sentido de que ele pode fazer o que já estava feito e avançar um pouco mais. É isso que eu queria saber de você. Bom questionamento. Justamente, eu acho que a palavra correta é esperança mesmo, né? Porque a gente não pode nem criar expectativa. E aí, essa questão da esperança, porque é um governo que vai muito dar continuidade, né? Porque, na verdade, era um trabalho, como você disse, que já vinha sendo feito e foi paralisado. E aí é retomada do que já tinha iniciado e eu acho que está com mais organizado. E aí também a gente está num estado em que o governador é um governador novo, é um governador também do PT e que já
Eita, que pena. É, Falhou aqui. pois é, então veja o desafio, o tamanho do desafio que o presidente Lula tem, não é? Que é justamente dar voz a quem precisa de voz. E o Alan precisa de voz. Alan, palavra tua. Volta. Pois é, eu acho que essa internet é de um bolsonarista, estão querendo me derrubar. Com certeza, com certeza. E Tenta aí, roubar. como eu estava falando, o governo do estado é um governo novo e do PT também, e que vem fazendo um trabalho muito bom, uma equipe boa, né, na secretaria dele. E que a Secretaria do Meio Ambiente, que é uma secretaria que, como a gente está na municipal, a gente tem uma ligação com o estado, né? E que eles vêm fazendo um trabalho muito bacana. E que vai de encontro com o que está sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente também. É, tanto a convivência com o semiárido quanto ao meio ambiente foram áreas que foram devastadas, né, por esse governo. Aí o Max andou aqui em minha casa é, na semana passada e aí aqui a gente teve acesso à cisterna para a produção de alimentos de 52 mil litros que minha mãe recebeu. E aí eu construí uma casa nessa área e fiquei esperando pelo retorno do programa para poder construir a cisterna de consumo. Ou seja, eram programas que estavam paralisados e que assim que o Michel Temer entrou, os recursos foram cortados. E aí as famílias ou construíam por recursos próprios ou ficavam até o momento aguardando. Eu falo isso para a gente ter um entendimento do tanto em que a gente foi prejudicado desse governo. E aí, quando a gente fala em convênio com semiárido, a gente também está falando do meio ambiente, porque se a gente deixa de estar investindo nessas políticas públicas, a gente está deixando de lado temas muito importantes, em que vai surgir, desencadear uma série de problemas, né? Porque a sociedade, ela precisa. E aí, principalmente, as famílias mais carentes, né? A gente tem essa necessidade e de investimento do governo federal e do governo do estado, para que a gente possa mitigar as mudanças climáticas e conviver com o semiárido. Alan, tu estavas a falar desse desinvestimento, né? Pelo que eu estou lembrando, desde o pico do programa de cisternas até ao fosso, né? Dentro do governo Bolsonaro, penso que a diferença de verba que foi destinada chegou ao nível de 2% da verba que era destinada durante o programa no pico durante o governo Dilma, né? Aí você vê o desastre que foi, né? Como tu já estavas comentando, né? E levou a algumas pessoas, até como tu, né, a investir na sua própria sistema, mas muita gente não tem essa possibilidade, né? Como estavas dizendo, né? Então esperemos com essa retomada, né? Em breve, esperemos que ainda esse ano haja a retomada desse programa das cisternas, que é um aspecto tão importante. Bem, Alexandre, vou deixar mais para te fazer mais alguma pergunta em seguimento. É, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas eu queria ainda, de provocação, eu gosto muito de provocar, viu, Alan? E às vezes eu provoco uma coisa assim, bem, né? Eu gosto muito de ler, né? E leio com um sentimento crítico muito aguçado. E nestes últimos dias, eu ouvi o discurso de um líder africano, um líder de um país que chamou-se no passado Alto Volta, que agora chama-se Burkina Faso. O Alto Volta foi dependente da França. E Burkina Faso produz coisas que fazem a riqueza da França e não agrega um centavo a Burkina Faso, a África. E eu ouvi um discurso do novo presidente de Burkina Faso, que é um cara chamado Ibrahim Traoré.
Eu fiquei encantado com o discurso dele, encantado, né? Um discurso altivo. E aí fui escrever esse artigo e comecei a pesquisar um pouco sobre o país e sobre o Traoré, o Ibrahim. Mas Burkina Faso, rapaz, é algo assim sensacional, algo assim fora da curva. Eu recomendo a todo mundo ler um pouco sobre esse país. Ler um pouco. Ler um pouco sobre a origem do fuzil do país. E lá houve um soldado do Alto Volta chamado Thomas Sankara. Thomas Sankara era um soldado muito bem intencionado e liderou a revolta do Alto Volta contra a França e alcançou sucesso. E foi investido na condição de presidente do país. Ele presidiu o país durante 4 anos. 4 anos. E nesses 4 anos, ele promoveu uma verdadeira revolução. Ele alfabetizou o povo, ele levou água para as comunidades que não tinham água, ele deu respeito às mulheres, ele proibiu aquela malvadeza que é a mutilação da genitália feminina. Ele fez coisas maravilhosas. Pois bem, 4 anos, ele revolucionou a vida, ele fez um acordo para ter acesso ao mar. Burkina Faso não tinha acesso ao mar. Ele negociou um acordo não alterando o país ao lado, mas garantindo uma estrada para levar ao mar. Enfim, fez coisas maravilhosas. Erradicou a fome. Enfim, pois bem, meu caro Alain, no quarto ano, ele foi assassinado. Foi assassinado por uma pessoa, e um golpe de Estado, que tirou do poder um homem que estava dando solução às questões de Burkina Faso e a recolocou na esfera de influência da França e dos Estados Unidos. E agora, o Ibrahim, que é um outro militar. Esse Ibrahim é um negócio complicado. É o Sankara, Ibrahim Sankara. Não, Ibrahim Traoré. Procurem saber quem é esse cara. Ibrahim Traoré está dando solução, acho que está retomando aquilo que o Thomas tinha deixado, o Sankara. Por que eu estou dizendo isso? E foi exatamente o que aconteceu com Lula. Exatamente, foi nem mais nem menos. Só não fizeram matar. Não é? Então, é, tiraram o Lula do poder, deram um golpe de Estado para que ele não pudesse ser. O senhor Moro, tem que dizer isso, o senhor Moro foi que deu o golpe de Estado, renovou o golpe de 2018, renovando 2016 para Lula não ser elegível. Né? E agora e Lula volta ao poder, como se fosse lá em Burkina Faso, o Ibrahim Traoré, e vai retomar o governo. E eu falei isso para mostrar o seguinte: o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós temos. Se nós não tivermos cuidado com os patamares de evolução que nós temos, a gente vai conseguir repetir os erros do passado de forma pior. Aí eu queria saber de você, Alan, se você fosse dado a você o direito de definir as questões aí na sua terra, quais seriam os projetos que você acha que deve ter continuidade e que são aqueles que você acha que não começaram ainda? Alexandre, deixa antes do Alan intervir, vou até acrescentar uma coisa para tu ver a relevância dessa pergunta, né? O Alan, pelo que eu sei, foi nomeado conselheiro territorial, né? Então, essa pergunta é bem relevante porque é isso mesmo que ele estará fazendo, né, Alan? Não sei se conseguiste ouvir a pergunta e a minha complementação. Sim, eu consegui ouvir a parte do Alexandre. Então, eu creio que principalmente a continuidade das políticas públicas, principalmente para as pessoas mais carentes, né? Porque a gente teve um período em que as famílias elas viviam bem
em qualquer lugar, tanto na zona rural quanto na zona urbana, porque o dinheiro ele chegava a todos. E aí isso é importante, porque se a família na zona rural ela tem acesso econômico, ela vai gerar renda na cidade. E aí, através disso, vem os programas sociais, né? Como você ressaltou aí, um dos programas importantes, principalmente para a região em que a gente está, que é o Semiado e o Piauí, foi o programa Luz para Todos, e que teve paralisado ou acontecendo de uma forma bem tímida, bem lenta nos últimos anos. Além disso, o programa de construção de cisternas, tanto para o consumo humano como para a produção de alimentos, porque a gente só está vivendo hoje aqui no semiárido por conta desses programas, porque a situação do semiárido antes da cisterna era bem diferente. E aí hoje as famílias têm acesso à água para o consumo e também algumas, não todas, têm acesso através da cisterna de 52 mil litros para a produção de alimentos, onde produziu alface, o coentro, pimentão, a cebolinha, e que na maioria das vezes gera um excedente e vende na cidade e vende para os vizinhos. E além disso, programas de assessoria técnica, porque não adianta o governo fazer investimento se não permitir que as Não, famílias assistência. tenham uma assistência, uma assessoria para desenvolver suas atividades. Às vezes a gente tem um produto de qualidade, às vezes a gente tem um entendimento e às vezes a gente tem uma vontade, mas às vezes a gente peca em alguma coisa técnica em que só minha atividade diária não me permitiu eu conhecer. E que aí tem a necessidade de ter uma pessoa, um agrônomo, um assistente social, alguém da área que possa ajudar a conduzir. Eu creio que para a região em que a gente vive, são programas, foi assim, foi o que eu pude captar neste ano, que com certeza mudaria muito a realidade. Porque a gente tem um potencial, a gente tem um potencial muito grande, a apicultura, a produção de mel aqui na nossa região é a mais alta, de maior qualidade é o mel que a gente tem. A gente tem a criação de caprinos também, tem a galinha. Eu ouvia você falar no programa passado a questão do capote, galinha de Angola. Ou seja, a gente tem um mundo todo de atividades para ser explorado, mas a gente precisa de governos que tenham esse olhar de potencializar. As nossas atividades, elas precisam ser potencializadas, porque a gente tem um pessoal que são muito trabalhador, de uma região que o pessoal são muito trabalhador e que tem essa aptidão para essas atividades. O semiárido é um local muito rico, diferentemente das histórias em que era contado nos livros antigamente, por umas pessoas que faziam uma leitura sem conhecer a região, mas em que a gente tem um potencial muito grande. Perfeito. É, É, infelizmente, nós estamos chegando, Maxim, ao final desse. Olha, esse programa, viu, Alan? Ele é muito bom. Mas quando está chegando no melhor, ele vai e fica no e limite do termina. tempo. O interessante é que quando o Maxim Jaffe concebeu o programa, e eu repito, não canso de insistir nisso, esse programa, Vida Selvagem, é fruto da criatividade do Maxim Jaffe. Ele que bolou o programa, ele que bolou tudo, né? Não só o nome, mas tudo no programa. E Quase aí, tudo, quase tudo. no projeto Não é original, o exagero. Maxim Alexandre tem que fazer um programa mais curto, né? Meia hora, no máximo 40 minutos. Alan, nós nunca conseguimos fazer um programa que demorasse, tivesse essa duração. Desistimos, acho que no terceiro ou quarto programa desistimos. Quer dizer, e é interessante também que a gente começa a conversar o tema, né? O tema, e no final a gente vai e o tema descamba.
né? Ele vai, ganha vida própria, e a gente fala de África, fala de Bolsonaro, fala mal de Bolsonaro, né? Acho que ele fala bem, mas, né? Fala aí que o cara tirou o olho do outro, é um negócio sério. Bom, nós chegamos ao final do programa. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o Maxim Jaffe pela capacidade invulgar que ele tem de descobrir coisas boas. E essa entrevista com o Alan Duque foi uma delas. Quero agradecer, Alan, a sua participação, você compartilhar conosco esse teu conhecimento, essa tua vivência, essa tua experiência. Desejar a você muita sorte, muito sucesso nas empreitadas que você se empenha, até porque todas elas estão voltadas para um lado bom, o lado bom da força. Enfim, eu fico muito feliz. Vou passar a palavra para o Maxim para se despedir de você e, na sequência, então, você fazer as palavras finais. Maxim, a palavra é tua. Então, Alexandre, eu suspeito que vamos ter o Alan novamente no programa num futuro breve, né? Que estamos discutindo um projeto, uns projetos, né? E então, quando esse projeto estiver no ponto, nós vimos cá conversar sobre ele, né? Mas vou deixar no mistério, né? Alan, foi muito bom ter-te aqui. Gostei muito de ouvir sobre as vossas experiências no município, né? E a palavra é toda tua, né? Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade para dizer o que tu quiser. E antes de Alan falar, eu quero somente fazer aquele lembrete final. Se você que está em casa vendo o programa não é inscrito ainda no canal Arte Agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital. Nessa tecla digital, você clica nela, não vai pagar nada, e a gente vai, com isso, mandar uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de muita boa vontade e muita coragem, a gente consegue construir um mundo bom para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E parece que, mais uma vez, nós tivemos um problema de internet. O Alan Duque está voltando agora e vai, de ato contínuo, já mandar as palavras de despedida dele do nosso programa. E isso nós estamos aqui aguardando. Ele teve um pequeno embaraço com o sinal, está indo e voltando. Isso é uma coisa que isso alerta as autoridades brasileiras da necessidade de se corrigir isso. Alan, a palavra é tua para tuas despedidas. Pois é, eu gostaria muito de agradecer, né, o convite, Maxim. Foi uma conversa muito boa com os dois, né, Alexandre também. Dizer assim que espero fazer um trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Bom, nós, mais uma vez, chegamos ao final. Alan, parabéns, Alan. O programa já foi gravado, né? Ele está gravado, ele está agora, ele vai simplesmente vai ao ar, né? Então, se prepare, porque você vai... Hey you, do you wanna go